ficou um ponto. Assim, como eles vão estar de fundo, assim, eu vou colocar um ponto. Eu gosto muito de receber esse aqui, ó. Cachaça não vou levar, eu não vou beber. Eu faço esse favor pra você. Cachaça, sim. Onde é que a gente olha, gente? Ali, pode olhar ali. Olha ali. Oi, gente, eu sou o Igor Felipe, estou aqui junto com Zé Dirceu, Carol Proner e Juliane Furno. Apresento o podcast 3x4, um retrato do Brasil, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 17 horas, nas plataformas de podcast. E a partir dessa semana, o programa também vai ao ar no YouTube. E para inaugurar essa nova fase, a gente vai fazer essa conversa aqui no canal do Brasil de Fato e também dos nossos parceiros. E a gente vai debater aqui um assunto que é bastante recorrente na trajetória de militantes políticos. Desde 2018, com a eleição de Bolsonaro, sentir medo parece ser algo inerente a qualquer brasileiro vivendo sob esse governo, e os medos são muitos e diversos. A estratégia do fascismo, inclusive, é apostar no medo como forma de paralisar qualquer situação e impedir qualquer reação e oposição. Como lidar na política com o medo em tempos de conjunturas tão difíceis, né? Como esse sentimento pode ser um combustível para as ações dos defensores da democracia? É um pouco do que a gente vai falar hoje. Bom, gente, primeiro, antes a gente queria entrar propriamente no nosso tema, a gente queria que vocês falassem um pouco das suas trajetórias políticas e pontuassem talvez aquele momento na qual vocês sentiram mais medo. Juliane, conta pra gente o que te motivou a entrar na vida política, dos movimentos, quando isso aconteceu e de que forma. É difícil resumir assim, né? Mas vamos lá, eu não tinha nenhuma vocação pregressa assim para ser militante, né? Venho de uma escola pública na periferia de Porto Alegre, os meus pais não são militantes, não são de esquerda, não fizeram faculdade, por isso também não oxigenaram várias ideias, né, que o ambiente da universidade permite, né, a gente circula em outros ambientes, conhece outras organizações, e aí eu acabei por um motivo que chama medo, olha que curioso, que é eu tenho um medo, que, enfim, não tem muito a ver com política, mas eu sou uma pessoa um pouco claustrofóbica, e aí eu tenho medo de ficar em lugares fechados. E aí, quando eu fui estudar no ensino médio, lá no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Educação manda uma carta pra gente, na 8ª série, e a gente tem que dizer que escola que a gente quer estudar por ordem de preferência. E aí eles vão tentar nos realocar nas escolas que tem vaga a partir da preferência que a gente colocou em primeiro lugar. E aí os pais querem que a gente coloque as escolas técnicas, né, as escolas públicas que têm técnico. E tem uma escola lá que nenhum pai quer que nenhum aluno estude, que nenhum filho estude, que chama Julinho, que é a escola que a Elis Regina estudou, Brizola estudou, Luciana Genro estudou, o Luiz Eurico Teixeira de Lisboa estudou, vários quadros da esquerda estudaram, que na minha geração ali no início dos anos 2000 era conhecida como a escola que saíam, né, os maiores drogados da esquerda, as bandas de rock gaúcho e a militância do movimento estudantil progressista, especialmente do PT. E aí a escola sobrava vaga, porque também é uma escola muito grande, estudava 5.000 alunos, só que era uma escola aberta. Ela não tem portão, né? A pessoa podia sair a qualquer momento e voltar. Tinha essa concepção de liberdade. E eu, como uma claustrofóbica, fui lá. Não contei pra minha mãe. Disse que eu tinha colocado o Julinho em último, porque não tinha mais opção, mas coloquei o Julinho primeiro. E aí caí no Julinho. E aí na primeira semana de aula já teve uma manifestação contra o aumento da passagem, e aí eu já achei legal, aí fui, aí já apanhei da polícia, eu lembro que abri o supercílio aqui, e aí fiquei com medo, mas também já achei legal, adrenalina, e aí já entrei no Grêmio Estudantil, e entrei na época no PT, e, enfim, virei militante, e foi, inclusive, por causa da militância que eu fui fazer universidade, a minha vida mudou radicalmente, inclusive mudou muito a relação dos meus pais com a política. Hoje em dia eles gostam e admiram a esquerda, admiram a própria militância, porque, enfim, materialmente também, subjetivamente, a minha vida mudou muito, porque as minhas referências passaram a ser esses militantes. Uma outra coisa que me deu muito medo na militância foi também ter vindo para a capital paulista, né? Eu vim construir o Levante da Juventude logo que nacionalizou, vim assumir um pouco a secretaria aqui no estado de São Paulo.
Mas esse medo de 2018 para cá, na verdade de 2014 para cá, né, desde as eleições, é uma coisa muito nova que a gente tem experienciado e que claro, falar do lado do Zé Dirceu é quase idiota, assim, porque eu imagino que a proporção do medo seja muito ridícula. Mas uma coisa, assim, talvez só para exemplificar e já passar. Em 2018, eu sempre, enfim, eu sou uma pessoa que tem muito medo, mas que tenta muito enfrentar ele, se não me resignar. Então, todos os dias eu saía de casa de adesivo, do Haddad e do Lula, né? Mesmo sabendo de toda o medo que eu tinha de sair naquele momento de polarização política. E aí eu trabalhava na CUT na época, eu ia pegar o metrô para ir para o Brás, e aí eu tava de adesivo e eu me segurava naquela grade do metrô que tem um pouco antes de entrar na porta do metrô, porque eu tinha medo que alguém passasse ali e me derrubasse no trilho, assim. Então era um misto de medo com uma vontade de disputar consciências e de mostrar que a gente estava vivo e de ser um pilar da resistência. E que eu acho que, enfim, e hoje em dia, assim, o medo da criminalização da política, né? O medo da perseguição política, o medo mesmo de ter ido para as ruas no 7 de setembro, né? O medo da violência, o medo do fechamento do regime, o medo de viver num período de maior estreitamento das margens democráticas, mas também o medo da desesperança com a situação econômica. E aí eu termino por aqui, assim, eu acho que eu pelo menos sou fruto de uma geração dos anos 2000 que acessou a universidade, que teve condições de estudar sem ter vínculos de emprego mais formais e que hoje sofre de um desalento intelectual e de realização profissional, que é também um medo muito significativo que afeta a nossa moral, né? Um medo de não ter realização no mundo, de não ter lugar na vida profissional e também pelas escolhas políticas que a gente fez, que é um medo também que se soma e combina esse medo da política com o medo da nossa geração ter sido sacrificada por esse projeto de desestruturação do Estado. Carol, você que é uma referência aí no mundo jurídico, na BJD, no Prerrogativas, como é que você começou a sua trajetória aí na luta pela democracia? E quando é que Curioso falar de você medo. E quando é que você sentiu medo? Pois é, eu venho de uma família, eu nasci nos anos 70, 74 eu nasci. Então, vamos dizer, quando já adolescente, já vivíamos o processo ali de redemocratização, né, a tentativa de pactar aquele pacto concertado ali, né, aquela transição mal feita que nós tivemos, mas que, claro que na minha família, pai petroleiro, né, ele fez engenheiro do petróleo, depois fez concurso para a Petrobras, a vida inteira embarcado em plataforma de petróleo. Nós éramos de uma família de classe média, de Curitiba, meu pai ia e voltava de plataforma de petróleo, embarcando, né? E então nós tínhamos uma situação familiar confortável, mas de classe média. Agora, famílias descendentes de imigrantes europeus, italianos e poloneses do sul, do oeste de Santa Catarina, e famílias do Paraná, de outras cidades, e também sediadas em Curitiba, no bairro polonês do Abranches. Então, ali é uma mistura de uma migração já marcada pelo medo das levas migratórias. A desconfiança, o reacionarismo e a mistificação conservadora da linha da Igreja Católica, mais dogmática, que era bem visível no meu avô, né? Uma figura patriarcal muito autoritária na família. Uma linha dessa família polonesa rompe com esse patriarcalismo e participa dos movimentos sociais de base dos anos 70, 80, principalmente as pastorais da terra e o MST. A minha tia Sofia, que é a matriarca da família, é a irmã mais velha e que traz toda uma linha de esquerda dentro da família. Mas a ficha para mim caiu mesmo quando eu entrei na faculdade de Direito. Comecei a ter aula, por sorte, com alguns professores que professavam o direito alternativo e discutíamos os vícios de origem ali da formação jurídica, os vícios de classe, os problemas da transição do sistema de justiça da ditadura para a democracia e os problemas ali da formação jurídica, do ensino jurídico. Então a gente estudava o direito como instrumento de emancipação social e política. Michel Miai na França, Oscar Correias no México com a UNAM e pensamento crítico, a teoria crítica do direito, né? E aqui no Brasil, o José Geraldo de Souza Júnior, o direito achado na rua, está aí até hoje, né? E a principal influência
da UNB, nosso querido José Geraldo, eu tenho trabalho com ele essa semana, inclusive, a gente continua ativo no pensamento pensamento crítico, jurídico, que vai se adaptando a novos desafios, né? E principalmente Joaquim Herrera Flores, que é um filósofo espanhol, ele faleceu muito cedo, mas deixou um legado de pensamento crítico organizado metodologicamente, que nos dá uma condição de estruturar cursos de formação de pensamento crítico. Então, minha trajetória é muito estrito sensu, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Até hoje eu dirijo há mais de 10 anos um mestrado na Espanha, numa universidade espanhola pública, né? Que é a herança do Herrera Flores. E também pude fazer algumas coisas, é claro que não se compara com o que passou Zé Dirceu e, claro, como disse a Juliane, mas tive a possibilidade de trabalhar como integrante da comissão de anistia durante os governos, do governo Dilma principalmente. Também pude estar na comissão de El Salvador, de Justiça Restaurativa, quer dizer, pôr o direito vamos dizer assim, a serviço de um processo de transição democrática. Isso quando havia democracia. Agora, mais recentemente, já radicada nos Estados Unidos, na UFRJ, no Rio de Janeiro, acho que nós podemos usar essa plataforma acadêmica stricto sensu, mestrado, doutorado, e também os espaços que construímos na fundação de entidades e projetos de reação, né, aos ataques à democracia. Então, daí surge a BJD, a vinculação com o Grupo Prerrogativas, né? O Grupo de Puebla, que é esse grupo de líderes latino-americanos, nós temos um grupo jurídico que se chama CLAJUD, né? É a Escola de Estudos Latino-Americanos e Globais, que é uma tentativa de fazer um meio termo entre academia e política. Então, é isso, quer dizer, a academia, digamos, stricto sensu, ela tem um limite. É importante e funciona muito bem para aprimorar a democracia, mas quando a democracia está em risco, não dá para ter medo. O mundo jurídico é muito medroso, né? Muito conservador. E aí nós temos que tentar puxar o barco para frente, né? Assim, tentar enfrentar e superar esses medos, tentando dar um pouco de exemplo de ativismo dentro da academia, né? Somos criticados por isso, mas acho que é o nosso papel. Zé, você tem uma longa trajetória da luta contra a ditadura, depois da luta pela democracia, depois contra esse Estado policial que se instaura contra os governos progressistas e agora o bolsonarismo, né? Como é que você resumiria a tua trajetória e como é que você vê essa questão do medo, especialmente para quem tá na luta política? Eu tive o privilégio de nascer numa cidade do sul de Minas, Passa Quatro, e numa família. Meu pai era udenista, conservador, católico, e o sócio dele getulista, portanto trabalhista. E moravam, né, em casas germinadas, e a gráfica, a tipografia ao lado. E nessa cidade os padres franceses beterramitas fundaram um colégio em 1935, Ginásio São Miguel. De padres de várias nacionalidades, espanhóis, argentino, irlandês, canadense, franceses mais, italianos, mais franceses e italianos. Que eu tive uma formação cultural então muito sólida, porque meu pai tinha biblioteca em casa, meu pai era gráfico, e eu fui educado no Tesouro da Juventude, que é positivista. A introdução é do Clóvis Bevilacqua. Até eu pensei que era o Oliveira Lima, mas o Aldo Rebelo me corrigiu, que é o Clóvis Bevilacqua. Então eu tive um privilégio, né? A política dentro de casa, a luta política. Meu pai foi candidato a vice-prefeito. Minas, né? Juscelino, eu cresci sobre a era Juscelino, né? Meu pai abriu cadernetas de poupança para os filhos, que eram para compor, né, o capital de Três Marias e Furnas, né? Era poupança a prazo, né? 10 anos, 20 anos, se transformava em ações, né? Eu, como milhões de brasileiros, tive que sair de casa com 13, 14 anos, porque a família não tinha como sustentar mais, também não tinha ensino médio na cidade, e eu optei por vir para São Paulo. Comecei como office boy, fiz o Colégio Paulistano, que também tive o privilégio, que era uma escola dos irmãos Pasquale, que eram educadores. E em São Paulo eu já comecei a me envolver, não com a militância política, mas com os estudos políticos. É engraçado, eu primeiro estudei marxismo antes de entrar para o Partido Comunista, porque na pensão que eu fui morar, uma pensão famosa na Brigadeiro com a Condessa São Joaquim, pensão Condessa, né,
levava esse nome, tinha um grupo, no 11 de agosto, aliás, o Celso de Mello morou nessa pensão, o ex-ministro, comigo. E nós formamos um grupo para estudar. O grande sonho meu era ir para a faculdade, né? Eu fui office boy, trabalhei no almoxarifado, arquivista, relações públicas, contabilidade. Depois fui ser assessoria jurídica porque eu entrei para a faculdade de Direito da PUC. Meu sonho era a universidade, foi uma grande decepção. Primeiro que o centro acadêmico estava fechado, associação atlética, era proibido cineclube, teatro, Será que ano? feira, 65. E os alunos sentavam, mulheres separadas de homens, não podiam sentar juntos, eram autoritários. Os professores eram muito reacionários, com exceção do professor Franco Montoro, que era do PDC, era um deputado federal contra a ditadura, mas contra a ditadura mesmo. Franco Montoro era um homem corajoso, depois mostrou no governo, né? Sem ele talvez não tivesse o comício da Sé, a campanha das diretas. E eu comecei a lutar primeiro para acabar com esse autoritarismo, não foi nem questão política. Comecei a misturar as meninas com os meninos, comecei a ir de calça jeans, sapato sem meia, cabelo comprido, né, roupa completamente diferente, né? Virei um pouco assim um personagem, né, porque eu era completamente diferente. E daí comecei a participar do plebiscito contra a Lei Suplicy de Lacerda, que foi reitor da Universidade do Paraná, que só fez uma obra, um busto para ele, que nós derrubamos. Eu falei, vamos derrubar aquele busto, e derrubamos, certo? E ele fez um decreto proibindo, pondo na ilegalidade a UNE, né, as UES e os DCEs. E nós começamos a luta para reabrir o centro acadêmico e lutar também por melhores condições de ensino, biblioteca, ensino prático, melhorar os professores, mudar os currículos. Porque você imaginava, estudava na escola de Direito, que pregava a Constituição, tudo, mas nós estávamos na ditadura, então era uma coisa meia, né? Veio o desemprego, veio o plano Roberto Campos Bulhões, como sempre, austeridade, corte de gastos, privatização, né? E arroxo salarial. Então misturou um pouco a luta estudantil com a luta operária também, e com as classes médias, porque a ditadura nunca teve maioria no Brasil. Eles deram um golpe em minoria, perderam a eleição de 65, fizeram o AI-2, que proibiu a eleição para presidente, governador, prefeito e área de segurança nacional, extinguiram os partidos, impuseram a repressão, censura, mas houve muita luta. E eu cresci nessa luta, eu sou a geração de 60, sou filho da geração, filho da PUC e da geração de 68, que lutou contra a ditadura e fez uma revolução cultural no Brasil. A minha história é a história de milhões de brasileiros que vieram para São Paulo, ou para o Rio, ou para Belo Horizonte, né? Para lutar, para estudar, com sonhos, né, de uma vida. Depois a minha militância foi no PCB, na dissidência, nós rompemos por causa da avaliação do golpe de 64 e também por causa da opção para a luta armada, né? Por causa da Revolução Cubana, da influência da Guerra do Vietnã, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, pelo levante de maio em Paris e na Europa, se bem que o movimento estudantil brasileiro tem uma história própria, uma luta própria, não é consequência da luta do 1º de maio francês, né, da geração de 68 francesa. A UNE surge na luta contra o nazifascismo, se consolida na luta pelo petróleo é nosso. Depois, na década de 50, veio um seminário sobre a reforma universitária, a greve de um terço de participação nos conselhos universitários de estudantes, né. Eu fui preso no Congresso de Biúna, né, fui para o México, trocado pelo embaixador americano, com mais 14 presos políticos, presos e presa, que é a Maria Augusta, né, que era uma companheira, e fui para Cuba, e voltei para o Brasil para fazer a resistência à ditadura, em 70, 71, depois de 74 até 79. E participei da fundação do PT, aí minha história é toda, minha vida está ligada ao PT, né? São 42 anos ligados ao PT. O medo é uma arma, né, poderosa, que foi usada no Brasil pela ditadura militar, e foi usada também pela direita liberal, contra o Lula, que você bem lembrou, o medo de perder a casa, o medo de ter invadido seu apartamento, o medo de perder a liberdade, né? O medo do comunismo, né? Eram mentiras construídas, né? E até hoje o medo é uma arma. A arma mais poderosa do Bolsonaro é impor o medo à sociedade, com as suas milícias, né? Com o armamentismo, né? E com a violência e com o ódio, né? E nós temos que derrotar sempre o medo pela luta. E mostramos isso dia 7 de setembro, né? Agora, o medo pessoal é bom que ele exista. Talvez você Cuidado, né? você se transforme, né,
num irresponsável, num aventureiro, né? Se deixar levar pelo impulso, né? Pela vontade. Eu passei situações na vida, evidentemente, como milhares, milhões de brasileiros, porque não é só a situação que você passa quando você enfrenta uma ditadura, você pega em armas, ou como você vive na clandestinidade. É a insegurança de você ver teus filhos passando fome. É a insegurança de você migrar num caminhão, né? Como milhões de famílias migraram, né? É a insegurança do desemprego, né? Segurança de você não poder dar uma educação para os teus filhos, né? É a insegurança de você perder a liberdade, né? Hoje é muito manipulado a liberdade religiosa, né? É estranho isso, porque o PT é um partido cristão. O PT surgiu, em grande parte, nas comissões, nas pastorais, né? E na Sé. Quando eu cheguei no PT, se rezava antes das reuniões, entendeu? Então é uma mentira que querem vender para a sociedade, que o PT é um partido ateu, que o PT não respeita a religião e a igreja. Da mesma forma que é uma mentira vender para a sociedade, né? Que procuram também, além de explorar essa questão do medo de perder a liberdade religiosa, que o PT é contra a família. Ninguém fez mais pela família que os nossos governos, né? Pelo crescimento do emprego, do salário, da previdência, né? Pelo Bolsa Família, pelo Minha Casa Minha Vida, pelos direitos da mulher, né? Pela defesa da empregada doméstica. Quanto o PT, nossos governos, não fizeram mais que a obrigação, né? Que nós fizemos pela família brasileira. Então esse medo que procura explorar, que nós somos contra a família, que nós somos contra a religião, certo? Porque a nossa nação é cristã, né? É uma realidade, certo? E também, certo? Para mim, a família é uma das coisas mais importantes que tem. Agora, o problema é que eles querem impor um tipo de família, uma visão de família, né? E o próprio presidente que quer impor, né, é um péssimo exemplo. Você percebe? Tem muita hipocrisia nisso, entendeu? Mas eu quero... Esses medos que estão hoje sendo manipulados, né? Quem tirou a liberdade do Brasil foi a ditadura. Você não votava na ditadura. Você não podia ter o sindicato, partido político na ditadura. Aliás, as igrejas evangélicas eram perseguidas. Vamos lembrar isso para os evangélicos. Eram perseguidos na ditadura. Como as religiões afro-brasileiras também eram perseguidas. A ditadura não deu liberdade. Quem deu liberdade de religião para o brasileiro foi a Constituição de 88. Que é o contrário da ditadura militar, que é a democracia. Foi a democracia que deu liberdade religiosa. Agora, não pode uma religião querer fechar a outra. Não pode uma religião se transformar num negócio que explora, né, a fé religiosa do povo. Então, um pouco... Medo eu sempre tive, né? Porque a vida, às vezes, ela é muito ingrata, né? Eu voltei para o Brasil com muita esperança para pegar em armas e lutar contra a ditadura militar. Quando eu fiz o meu primeiro ponto, tive meu primeiro contato com o Antônio Benetasso em São Vicente, nas praias, era muito bucólico, mas o encontro foi trágico. Ele começou a me relatar quantos companheiros tinham sido assassinados na tortura, tinham morrido vítimas naqueles últimos 2 meses. Era praticamente todos que eu tinha convivido e vivido desde 65, 66. Então você imagina o medo, né? Por que eu continuei lutando, né? E mesmo agora, essas prisões todas que nós enfrentamos, não foi só eu, o Vacari enfrentou, o Delúbio, o próprio Lula, né? Por que nós continuamos lutando? O que nos leva a lutar, entendeu? Os sonhos, né? Porque nós temos uma razão de ser, que no fundo, né, é o que o Lula mostrou no governo que nós somos capazes de fazer pelo Brasil, entendeu? Então é um pouco isso que... Agora, eu não fiz nada comparado com os milhões de brasileiros que enfrentaram a seca, a fome, o desemprego, essas milhões de mulheres que criaram 8, 10 filhos nas piores condições e ver hoje com orgulho que esses filhos, né, foram à universidade, né, que nós estamos vendo. Então eu não tenho nenhum auto-orgulho da minha vida. Eu acho que eu cumpri minha obrigação, nada mais, e muitas vezes errei muito, né, faltei muito, fiz muito a desejar na minha trajetória política como cidadão, no fundo.
Gente, essa foi a estreia do 3x4 no YouTube. A partir dessa semana você vai poder conferir os nossos episódios aqui nessa plataforma. Então fica ligado toda sexta-feira às 17 horas. Então já ativa o sininho aí do canal do Brasil de Fato para acompanhar por aqui. Mas fique esperto também para ouvir em áudio nas plataformas de podcast. Quero agradecer ao nosso time do 3x4, aqui pessoalmente, com o Zé Dirceu e com a Juliane Furno, e com a Carol lá do Rio de Janeiro, por esse bate-papo sobre um tema que mexe com muita gente, com todos nós, que é o medo. Infelizmente, isso anda fazendo parte do dia a dia de todo mundo, mas que com força e perseverança a gente vai conseguir superar essa situação. Até a próxima, gente! Até. Até.